Salve, meus santos, graça e paz, estamos no ar. Estamos aqui iniciando o nosso devocional, nosso podcast. Então eu te convido aí a você pegar a sua Bíblia, você pegar o seu café. Vamos aí iniciar esse dia abençoado, ouvindo a palavra do Senhor, meditando na palavra dele, sendo edificado pela palavra dele. Então eu te convido aí a pegar a sua Bíblia, abra em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Pega ela aí, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 1. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. No capítulo 17 também, diz assim, quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim, tenha uma vida íntegra, farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Irmão, tenho certeza que você conhece essa palavra. Aqui, Abraão ele é chamado, ele recebe um chamado do Senhor para ir fazer a obra do Senhor, onde o Senhor diz para ele que ele seria uma bênção, que Deus ia abençoar quem ele abençoasse e que ele seria pai de multidões. Só que o que acontece com Abraão? Houve um tempo onde Deus ficou em silêncio com ele. Deus deu a promessa para ele, Deus deu a direção para ele do que ele deveria fazer, mas ele passou um tempo sem falar, sem dar uma nova direção, sem dar uma nova palavra para ele. Ele ficou um tempo sem escutar a voz de Deus. E acontece que nesse tempo, Abraão foi impaciente. E ele quis fazer aquilo que Deus prometeu para ele, ele quis adiantar, ele quis fazer da maneira dele. E aí ele acaba tendo um filho com uma das suas servas, que foi Ismael. Já que Sara não conseguia dar filhos para ele, e ele naquela ânsia de, não, eu serei pai de multidões, então eu preciso ter filhos. E aí ele pega e tem um filho com uma de suas servas. Ele faz a promessa que Deus tem para ele, mas ele faz da maneira dele. Ele tenta resolver da maneira dele, com as mãos dele. E perceba, irmão, que Abraão, quando recebe essa promessa de um filho, que aí sim Deus aparece para ele e diz para que ele vai ter um filho, ele tinha 99 anos. 99 anos, meu irmão. Tem gente aí com 60, 70 anos que já está achando que cumpriu tudo que Deus tinha para ele aqui na Terra. Não, tem muito mais para fazer ainda. Pode apenas estar começando o seu chamado ainda. Às vezes você pode estar ouvindo aqui e está dizendo, mas eu já sou velho. Deixar para quem é novo fazer. Não, Deus ainda tem muita história para fazer através da sua vida, irmão. Mas o que nós devemos aprender com Abraão aqui, primeiro, precisamos esperar o tempo de Deus. Em Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Só que nós ficamos naquela ansiedade de querer fazer as coisas acontecerem e acabamos fazendo da nossa maneira. Nós precisamos sim nos mover, não podemos ficar parados. Abraão não ficou parado, ele se moveu, nós devemos se mover. Nós devemos fazer pela vontade de Deus e esperar que as coisas aconteçam conforme Ele prometeu e conforme Ele quer. E aí nós começamos a adiantar e fazer as coisas da nossa maneira, queremos resolver do nosso jeito e não é assim. Então há dois lados aqui. Primeiro, que nós agimos da nossa maneira, e segundo, que nós ficamos sempre esperando uma direção de Deus. Deus dá uma palavra para nós, em vez de nós irmos e cumprirmos essa palavra, nós queremos que todo dia Deus fique confirmando essa palavra para nós. Ele já deu a palavra, já te deu a direção, irmão. Apenas vai e faça.
Vá fazendo, que com o tempo de Deus ele vai cumprindo as coisas na sua vida. Às vezes a gente fica esperando, mas esperando que Deus fique confirmando. Nós temos o exemplo de Noé também, que recebeu uma palavra do Senhor. E ele ficou construindo aquela arca, ele não ficou esperando que Deus ficasse falando para ele que era para ele construir, não. Era para ele construir, ele foi lá e construiu a arca. Então, se Deus te deu uma palavra, irmão, vá lá e faça. Mas faça da maneira que Ele te prometeu. Espere as coisas acontecer da maneira que Ele te prometeu. Não se apresse a fazer da sua maneira, mas faça da maneira que Ele quer que você faça. Porque aí as coisas vão acontecer de acordo com o que Ele quer para a sua vida. Não busque recursos apenas próprios. Creia que Deus é suficiente para você. A palavra de hoje para a sua vida é: Deus é mais do que suficiente. Ele nos basta. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não adianta a gente querer fazer da nossa maneira. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Os sonhos, os projetos, os planos dele são muito maiores do que os nossos. Não adianta querer fazer da nossa maneira, que não vai dar certo. Nós vamos conseguir ir até aonde o nosso braço alcança. Depois aí a gente não vai mais conseguir. Então eu te convido a você buscar do Senhor, a você orar, a você buscar uma direção do Senhor, uma palavra para a sua vida. E aí você comece a andar sobre essa palavra. Comece a andar sobre aquilo que Deus te ensinou, aquilo que Deus te prometeu, e deixe que as coisas vão se cumprindo na sua vida da maneira dele. Nos mover pela palavra do Senhor, isso é algo forte, irmão, e é algo que Pedro, ele sabia disso. Porque veja que naquela passagem onde os discípulos estavam no barco, e Jesus ele vem caminhando sobre as águas, os discípulos ficam atemorizados. Meu Deus, o que é aquilo? O que é aquilo que está caminhando sobre as águas? É uma assombração. Aí quando eles veem que é Jesus, Pedro olha e diz: Ei, mestre, manda que eu venha ter contigo. Mande que eu venha ir contigo. Veja que ele não diz: Não, mestre, espera aí que eu vou ir contigo. Ele tinha fé, mas ele sabia que ele tinha que se mover pela palavra do Senhor. E aí quando o Senhor lança a palavra e chama para que ele venha ter com ele, aí sim ele caminha sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Se nós agirmos da nossa maneira apenas, irmão, nós vamos afundar. Nós vamos afundar. Mas se nós agirmos pela palavra do Senhor, nós vamos caminhar sobre as águas. Porque aí nós estaremos cumprindo aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele nos pediu, aquilo que Ele nos mandou. Então a palavra de hoje para a sua vida é: Deus é mais que suficiente para você. Apenas creia nele. Apenas confie nele. E não importa qual é a idade que você tem. Deus tem uma promessa e um chamado para cumprir na sua vida. Então apenas entregue-se a ele. Apenas deixe que ele venha te levar. E tenha paciência, porque as coisas vão se cumprir na medida que ele quer para você, irmão. Então medite sobre essa palavra, ore sobre ela nesse dia, e que o Espírito Santo possa fazer a obra dentro de você, meu irmão. Deus te abençoe grandemente nesse dia.